ontem eu soltei um vídeo para vocês falando sobre Venezuela, sobre a votação e até mesmo com a Guiana Inglesa, tá? E hoje a gente vai aproveitar, deixa e já vai dar aí continuidade para essa história. E além disso, a gente vai falar um pouco também sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Mas antes de começar falando sobre tudo isso, gente, deixa eu me desculpar, porque ontem eu acabei ali cometendo um errozinho, um escorregão, porque assim, na metade do vídeo de ontem eu acabei trocando a Guiana Inglesa por Guiana Francesa e bastante gente reparou isso, tá? Mas, gente, olha aqui, me desculpem, sério, é Guiana Inglesa, não a Guiana Francesa. Foi um erro assim que eu confundi a minha mente, aí eu acabei falando pra vocês a Guiana Francesa, tá? Então, isso mesmo, corrigem aí as pessoas, porque sinceramente assim, eu nem percebi na hora de editar o vídeo e acabei deixando passar aí essa fala errada, minha gente. A Guiana Francesa não tem nada a ver com a história, tá ali super tranquila na paz, mas aí o problema tá entre a Guiana Inglesa e a Venezuela. E já que eu toquei nesse assunto, vamos falar sobre os últimos acontecimentos das meio que espécie de votações democráticas feitas na Venezuela para a invasão da Guiana, né, gente? O que acontece? O Maduro fez um questionário ontem com 5 perguntas básicas, gente, para qualquer cidadão ir lá e responder no seu sistema eleitoral. O que acontece? O que tinha mais ou menos essas perguntas? Essa pergunta era bem grandinha e para eu trazer aquela pergunta e ficar lendo aqui como se fosse assim uma prova do Enem, vamos dar uma resumida. A primeira dela tratava sobre lá o acordo feito em Genebra. A segunda das suas questões falavam sobre se achava realmente que a Guiana tomar posse de Essequibo era meio que assim democrático. E do outro lado a gente também viu que falavam sobre aí a filiação da Guiana Esequibada, né, praticamente como aí um território da Venezuela. E por último aí sobre o que eles achavam desse apoio, se realmente iriam apoiar ou não, né, gente? Então, resumindo, foi perguntas viáveis aí praticamente para a tomada da própria Guiana. E claramente, como os votos foram feitos de forma eleitoral, quase 20 milhões de pessoas aí praticamente quase chegaram a votar, né, no meio dessas eleições em todo o país. Praticamente, assim, os votos foram declarados como meio uma espécie de democraticamente falando, gente, foram meio que escritos como se os venezuelanos quisessem realmente invadir a Guiana Francesa. Então, dali, depois da votação, o próprio Nicolás Maduro já chegou e já meteu o louco falando que simplesmente iria aí, então, ter sim a filiação da Guiana como uma espécie ali, né, da parte da Guiana Esequibada com própria parte aí da Venezuela. Algo que ficou incoerente, que ficou sem sentido, porque até o próprio ONU já declarou que ele não pode fazer isso. A Guiana respondeu, falou que não tem nada a temer, que assim, o mínimo que a Venezuela tinha que fazer é ter um pouco de bom senso e não ficar invadindo o território dos outros, aliás, né, gente? Foi o próprio representante da Guiana Inglesa que chegou a falar sobre isso, tá? Que ele virou e falou assim, gente, não tem nada a temer, ó, vamos ficar tranquilo, porque assim, Venezuela não vai tomar esse território, que a gente tem apoio ocidental aí, praticamente, a gente tem apoio dos Estados Unidos e praticamente a gente vai manter o nosso território e não vai ter essa de toma aí, praticamente, da Venezuela. Algo que na minha visão faz muito sentido, porque simplesmente assim, a Venezuela foi dando uma descarada ali, tentando morder assim uns pedacinhos ali da riqueza que a Guiana estava conquistando durante tempos, tá? Meio que foi isso. Até agora não tem invasão nenhuma, a única coisa que a gente está vendo aí é mais reforços nas fronteiras, tanto do lado da Guiana, da Venezuela e até mesmo do Brasil, com apoio diplomático, tá, gente? Mas assim, resuminho básico para vocês. Por outro lado, vamos falar sobre o que rolou aí no Mercosul e União Europeia. Para quem não sabe, há uns dias atrás, o Lula foi para a COP28, onde é uma das grandes organizações, assim, para falar sobre o clima. E como eu disse para vocês que ia ser de base isso, o próprio Lula chegou e falou sobre a Amazônia, né, claramente. E aproveitando a sua deixa, pediu um investimento quase assim bilionário para países ricos e de primeiro mundo para que fosse investido na própria Amazônia. Então, resumindo, ele já chegou lá, simplesmente assim, jogando as cartas na mesa, falando assim, olha, eu tô aqui, eu quero 100 bilhões, assim, praticamente, em investimentos para a Amazônia, galera. Aí pode desembolsar o dinheiro aí, desembolsar a grana, porque a gente tá querendo, o Brasil tá mandando e a gente vai conseguir. Os países ficaram sem entender,
outros simplesmente apoiaram essa ideia desse financiamento, mas em tese tudo assim, o que a gente viu depois que rolou até essa parte aí simplesmente da COP28, foi aí o problema após a COP28, foi quando Lula resolveu mexer ali os pauzinhos meio que com o Mercosul e a União Europeia, sabe? Isso aí tá vindo desde o início do governo Lula, quando começou aí esse ano, gente. A gente já viu que a União Europeia e o Mercosul tá tentando ter alianças, mas assim, olha, tá batendo cabeça e não tá dando em nada. A meta de Lula era que fosse antes aí da posse de Javier Milei, que é dia 10, né? Agora de dezembro. Coisa que eu acho que não vai acontecer de ter esse acordo. A gente já viu que o próprio Macron chamou Lula em espécies assim de sem noção, de retrógrado, meio que tipo assim, uma espécie da velha política, se a gente for olhar. Porque claramente ele falou que não apoia nenhum acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Mesmo aí que tenha coisas que venham sendo assim feitas desde 1900 e tanto, entendeu? Mas só que assim, não tá tendo mudança, não tá tendo melhora, não tá tendo nada. Então praticamente assim, para os países europeus, não vai mudar nada esse acordo se Lula não trazer algumas espécies de coisas interessantes para eles. Apenas aí a baixa parte assim, de impostos, gente, quando fala de exportação, não é nada interessante assim, coisa que eles já têm lá, então resumindo, iriam mais perder do que ganhar. A gente chegou até a falar sobre uma parte aí nos vídeos antigos meus, sobre a parte da agropecuária da própria França, que não apoiou de jeito nenhum a ideia aí dessa espécie de acordo entre o Mercosul aí e propriamente entre a União Europeia. Mas é isso, Macron chegou e falou essa situação e Lula simplesmente após ver a fala de Macron, porque Macron virou a casaca, né? Antes a gente viu que Macron tinha um ódio completo de Bolsonaro. Aí depois virou amigo do Lula e agora virou a casaca de novo e não sabe o que quer muito bem da vida. Lula viu seu depoimento contra, né, a sua fala e simplesmente levantou e saiu. Ele falou, tu não vai me apoiar não? Então, resumindo, tô indo embora, quem fica com Deus, ó, se vira aí, você com a França. Mas assim, ele soltou uma nota falando que não depende somente da França e que ele vai conseguir aí, mesmo tendo uma espécie de controvérsias e de problemas, mas vai criar um acordo entre o Mercosul e entre a União Europeia. Eu acho que tem chance? Sim, tem chance, mas assim, você precisa criar um plano novo realmente para que isso aí possa acontecer, porque senão não vejo aí nenhum futuro entre o Mercosul e entre a União Europeia. Gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, coloquem 10 de vídeos, quais os temas que vocês querem ver aqui, gente. Logo, logo a gente tem a posse de Javier Milei, que com certeza vai ser polêmica pra caramba, que a gente vai ver que vai dar muita treta aí entre a união de praticamente vários representantes da direita, né, gente? Então, tá chegando muita coisa importante nesse final de ano pra gente ficar sabendo sobre a geopolítica no mundo. Então, fica ligado, porque todos os dias tem vídeos aqui pra vocês. Então, um beijo e até o nosso vídeo de amanhã.